São 12 coisas que eu separei que estão numa programação e eu já vou adiantar para vocês. A parte 1 até a 4 são coisas que já aconteceram. De 5 a 8 são coisas que estão programadas para os próximos 30 dias e de 9 a 12 são coisas que estão programadas aí pelos analistas, se as coisas continuarem como estão, para acontecer até o final do ano. Tá. Beleza? Então, Vamos lembrando, pra primeira parte. de 1 a 4 são coisas que já aconteceram. Então vamos lá, vou falar coisas óbvias, pelo menos a primeira que vocês já sabem, né? Dia 28 de fevereiro, o Estreito de Hormuz foi fechado, né? Então começa esse conflito, né? E a gente tem ali um colapso de 97% do trânsito de navios no Estreito de Hormuz, o que é um caos completo, né? E eu já, assim, Estreito de Hormuz é algo que eu já tenho falado há tanto tempo que eu já tô cansado de falar isso, né? Porque eu falo, Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, Irã vai fechar, Aí o Irã fecha, eu falo, já vamos para a próxima, né? Mas vamos lá. Passo 2, coisas que já aconteceram. O petróleo sobe, chegou a ter um pico de $175 por barril, estabilizou ali em 120, e aquela Agência Internacional de Energia que a gente já citou, liberou um plano emergencial para o planeta, de 10 pontos, que foi a primeira vez que a Agência Internacional de Energia libera um plano de racionamento de energia para o mundo desde a década de 70. Como é que é esse plano? Evite viagens desnecessárias, não use teu carro, use transporte público, se puder vá de bicicleta, se puder vai a pé, aumente caronas, né? Que eles chamam de carpool, separe um dia sem carro, um dia que ninguém vai usar carro, é só transporte público, fazer rodízio de carros pela placa, igual a gente já faz aqui em São Paulo, a não ser para quem tem carro híbrido ou elétrico, né? Então, isso já aconteceu. Passo 3. 1 milhão de toneladas métricas de fertilizante retidos no Golfo. Cara, isso aqui uma hora vai pipocar em falta de comida. É porque demora, né? Não é o fertilizante está parado lá e acabou tudo aqui. Você tem um intervalo até as coisas ficarem estranhas, né? Preço da ureia nos Estados Unidos. Ureia é o fertilizante. Subiu 32% numa única semana. Imagina, o cara que tinha investimento em índice de ureia. O cara triplicou, não, multiplicou e por 32% do seu patrimônio, né? Um crescimento de 32%. Agora a gente vai começar. Passo 4 é o último do que já aconteceu. A janela de plantio da primavera, ela tá abrindo agora. Para você, a próxima safra. A galera tá plantando agora. Como é que você vai plantar sem esses insumos? Entendeu? Então os agricultores no mundo inteiro não estão tendo acesso aos fertilizantes. Então é um problema que vai reverberar mais para frente. Quem é prudente, enxerga para onde que as coisas estão indo e se prepara. Claro. Daniel, vai me preparar como? Você está falando para eu estocar comida? Meu irmão, faça o que você quiser. Tá? Lá na Arca eu dou dicas para os meus alunos lá. Mas você faça o que você quiser, se você não quiser fazer nada. Mas pelo menos pense nisso. Imagine, cara, e se acontecer algo dessa natureza, tá? A gente segue aqui sempre a lógica do seguro. Qual que é a lógica do seguro? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Principalmente se você tem família, se você tem pessoas das quais você tem pessoas, vou reformular a frase, pessoas que dependem de você, da sua boa gestão, da sua boa administração. E aí, passo 5. Agora a gente vai falar das coisas, tendências para os próximos 30 dias, tá? A quebra da safra, se continuar com falta de fertilizante, ela começa a se consolidar, ou seja, o plantio não vai acontecer do jeito que deveria. As safras de 2026 da Ásia, África e América do Norte já estão comprometidas. Daniel, quer dizer que a Ásia, África e América do Norte não vai produzir nada de comida? Vai produzir, mas numa quantidade inferior àquela que aconteceria se a ureia tivesse chegado, tá? Passo 6, perspectivas para os próximos 30 dias. Preço dos alimentos explodindo globalmente, comida virando uma coisa muito difícil de acessar. Custo do frete chegando a triplicar. Cara, você imagina. Se o frete triplica, o produto que ele está transportando triplica também. E tem produto que nem vai valer a pena. Não vai valer a pena. Então a gente está pensando em coisas sumindo das prateleiras, né? O Programa Mundial de Alimentos, né, que é um programa para ajudar pessoas que em situação de fome, ele alerta que para mais de 45 milhões de pessoas em situação de fome aguda, tá? E, infelizmente, isso bate mais nos países mais pobres, porque países mais pobres eles têm dificuldade de produzir comida localmente, então eles compram comida, eles importam comida. Então, a comida ela
não apenas chega 3 vezes mais cara, e o país pobre não consegue dar conta, mas ela também pode nem chegar, o que ainda é pior, para um país que está dependendo de logística, né? Pois é. Eu só tenho comida se o navio chegar. O navio não chegou, como é que fica? É complicado. E quantos são autossuficientes em comida no mundo, né? Não é coisa muito comum. Passo 7. Usina de dessalinização do Golfo, que são movidas também a petróleo e gás, começam a operar debaixo de pressão, tá? Então a gente está falando de 100 milhões de pessoas no Golfo em risco de escassez hídrica, falta de água, tá? Que é uma situação humanitária complicada. Você tirar de um povo, mesmo que num contexto de guerra, água e comida, é crime. Isso a gente está configurando crime de guerra. Etapa 8. Déficit de financiamento nesse programa alimentar, que ajuda várias pessoas ali que estão passando fome. E a previsão é que das 360 milhões de pessoas que eles ajudam, eles só vão conseguir ajudar 110 milhões. Ou seja, só 1/3 das milhões de pessoas que recebem ajuda alimentar vão receber. O resto... A galera vai ficar à deriva aí, à mercê da misericórdia de Deus, né? Etapa 9. Perspectiva de condições de fome em 31 nações africanas e 8 nações asiáticas, que são nações que dependem de assistência alimentar externa. Então a gente está vendo uma perspectiva de crise alimentar humanitária seríssima, né? Aí, lembrando que a etapa de 9 a 12 são perspectivas para até o final do ano, tá? Então a 9 foi essa última que eu falei, de 31 nações africanas ali e 8 nações asiáticas necessitando de assistência alimentar externa. Isso é para até o final do ano, mostrando aqui para a galera como é que tem um intervalo entre o fertilizante que está agarrado e a comida começar a faltar. Pois é. Tá? É mais pro final do ano. Etapa 10. A gente está falando de um estresse, ou seja, dificuldade em 3 áreas vitais. Estresse hídrico, estresse alimentar e estresse energético. A gente está falando aqui de falta de água, falta de comida, falta de energia. Se isso começa a realmente acontecer, a gente tem um cenário de guerra civil, ou conflito civil, caos nas ruas. Por quê? O Estado, ele tem essa função de prover... Do uso da força, caso a ordem seja quebrada. Exato. Não, mas assim, na ótica do povo, olhando para o Estado, eles imaginam que o povo tem a obrigação, ainda que isso possa não tá no papel, na lei, mas o povo olha para o Estado como o Estado tendo a obrigação de trazer energia, comida e água. Claro. Né? Você paga imposto. Você paga os impostos. E quando você olha para o Estado e você paga o imposto e o Estado te arrocha, te amassa, mas ele não consegue nem prover comida, água e energia, a tendência é que o povo comece a se rebelar contra o Estado. Pois é. Então já fica um cenário de caos social, tá? Agitação social. Isso pode acontecer até o final do ano se esse cenário aí se consolidar. E aí, etapa 11. A inflação dos alimentos se consolida, ou seja, a tendência de aumento do preço dos alimentos para os próximos 12 a 18 meses, um ano e meio. Preço da energia sempre muito elevado e os bancos centrais ficam encurralados. Por quê? Aquela história que a gente estava falando antes do juros e relação entre juros e inflação. É uma inflação, Vilela, que mesmo ela estando alta, se você aumentar os juros, você não resolve ela. Porque essa inflação não é uma preço subiu porque o consumo está alto, o preço está subindo porque o produto não subiu. Então, o Banco Central ele não consegue operar mais nisso. Começa a ter um racha ali, uma fratura nesse sistema. E a etapa 12, né? Que é você começaria a ver crise em cascata da dívida soberana dos países dependentes de importação, que não conseguem simplesmente pagar as suas contas com um petróleo a $120 e fertilizante a $200 e um frete 3 vezes mais caro, né? Então, é um cenário extremamente preocupante e um cenário que não fica fora do cálculo, mesmo que a guerra acabe agora. Isso já é uma consequência que já aconteceria de qualquer forma, porque a bomba já explodiu lá, né? Entendi. Aquela ideia que a gente falou que a bomba explode, até o barulho chegar aqui demora um pouquinho. Ou quando você vê um relâmpago, né? Aí até a galera calcula, né? Pô, demorou tantos segundos para chegar, então não tá tão perto, né? Então a ideia é um pouco essa. E aí o que acontece? Você vê, a guerra na Ucrânia, ela já tinha
bloqueado uma safra. Ela impediu que uma safra na Ucrânia acontecesse, porque o país estava em guerra. E isso causou tumultos por comida em 30 países diferentes, porque a Ucrânia é um dos grandes exportadores de petróleo, de fertilizante. Então, vejam só, em 2022, o caos na Ucrânia afetou 30 países. E agora, o caos no Oriente Médio, ali no Irã, está afetando o planeta Terra inteiro. Então, isso aqui é um cenário complicado, né? Um cenário preocupante. Então, no caso desse conflito na Ásia, a gente pode ter um impacto na safra de 2026 de todos os países, porque dependem de todo esse fertilizante que sai dali, né? Além disso, a gente está vendo um cenário de 100 milhões de pessoas lá no Golfo poderem ficar sem água, né? E isso é muito maior do que os 2 choques do petróleo que aconteceram nos anos 70. E o mais estranho disso tudo, que é a USDA, que é a agência americana responsável ali por relatório de segurança alimentar, o USDA encerrou os seus relatórios de segurança alimentar 2 semanas antes do início da guerra, lá no dia 28 de fevereiro. Os caras passaram a fazer relatório de segurança alimentar porque, de alguma forma ou de outra, eles já sabiam que ia ficar feio você mostrar um relatório que estava todo destruído, né? E aí vem a tese, velho, aqui a gente vai para uma parte da conversa mais especulativa, tá? Então, é um alerta para todo mundo que está assistindo. A gente sai dos dados, né? A gente estava falando só de dados, depois nós falamos ali de perspectivas para o ano de 2026 e agora a gente vai falar sobre especulações, tá? Existe uma especulação de que isso não é por acaso, que isso não é coincidência, que isso aqui é algo proposital. Por quê? Se a gente conecta, Vilela, esse cenário de escassez de energia, água e alimento no mundo, com aquelas tendências para 2030, que o Fórum Econômico Mundial publicou em 2016, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Cara, isso aqui literalmente, porque se você não tem comida, energia e água, você não tem nada, meu irmão. É o básico, né? O básico. Então isso aqui é o mundo sendo colocado numa situação de escassez. Escassez gera o quê? Dependência. Dependência gera o quê? Gera controle. Então a gente está indo para um caminho que, se continuar, significa as pessoas perdendo a sua autonomia, perdendo a sua autossuficiência e perdendo o seu controle, a sua liberdade. A gente fala um pouco do cenário do Brasil, porque tudo que está acontecendo vai influenciar muito na escolha do presidente. Né? Demais. Você já vê que o nível de tensão discurso deles, quando vier aqui no programa, eu quero ver o que eles vão falar sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Sim. Sobre esse problema de escassez, problema das guerras, como a gente vai se proteger. Quais são suas medidas e planos para isso, né? Vamos atrás de ter uma bomba nuclear para não ficar... Tem que tomar cuidado, porque esses caras são mestres em não responder perguntas. Pois né? é. Você fala... Eu vi um exemplo outro dia, né? Que perguntaram para um cara sobre e a inflação, mas não foi no Brasil, foi fora. E ele falou, vocês viram que teve um eclipse, não sei o quê, que o sol... E não falou nada sobre a inflação. Que a gente é otário, né, meu irmão? Então tem que tomar cuidado, esses caras são ninja, né? Os malucos são ninja do Sambari, né? Pois é. Então, Vilela, a minha preocupação é que isso que a gente está vendo no mundo hoje está indo muito na linha dessa ideia de você não vai ter nada. Entendeu? Deixa com a gente. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Já começou com o lance de não compra mais CD, a gente tem aqui, paga pra ver filme. Aluga casa, não tem a casa. Aluga carro. Paga uma assinatura. Né? Eu nunca fui fã dessas paradas. É complicado. E a inteligência artificial, ela traz um pouco isso, né? Porque você usa ela por meio de tokens ou usos e você paga pelo uso, né? Você não compra uma inteligência artificial, você paga... Tá toda hora dependendo Você paga o que você tá usando, né? Você paga pelo uso, né? Então isso é interessante também. Agora, os iranianos, eles falaram que se eles realmente foram atacados na sua ilha de Karg lá e a produção elétrica deles, o próximo alvo dessa guerra serão as instituições financeiras americanas. Aí a gente cai no dia zero, porque seria um ataque cibernético. Entendeu? Que é um ataque cibernético de dia zero. O que é um ataque cibernético de dia zero? É aquele ataque cibernético que você não previu. Foi impossível de prever. Caiu um band-aidzinho aí, ó. Um band-aid aqui, né? Soltou aí. Fazer coleta de sangue hoje. O dia zero é aquele negócio de falar, tu me pegou de surpresa, irmão. Por essa, eu não vi que tinha uma brecha ali, né?
E é por isso que a galera fala que é importante se atualizar seu celular, né? Que às vezes tem gente que chega ali o pedido da atualização, ele não atualiza, né? Aí, primeiro que o celular fica lento. O aplicativo deixa de funcionar. Fica tudo emperrado, porque fica um arquivo grande. E geralmente, muitas dessas atualizações vêm com correções de falhas que eles descobriram, né? Que a galera fica ali sempre buscando falha. Então, é importante atualizar os aparelhos pensando nesse sentido, né? Então, o presidente do parlamento iraniano, que é sobrenome dele é Ghalibaf, ele afirmou nesse domingo agora, né, ontem, dia 22, que as instituições financeiras que financiam o orçamento militar dos Estados Unidos se tornarão próximo alvo legítimo dos iranianos. E eles falaram especificamente sobre os títulos do Tesouro Americano. A frase dele foi exatamente essa: os títulos do Tesouro Americano estão banhados com o sangue iraniano. Ao comprá-los, você está na prática comprando um ataque contra seus próprios ativos e infraestruturas, escreveu ele. Estamos monitorando seus portfólios e esse é o seu aviso final. Ou seja, além disso, eles também disseram que poderão fazer danos irreversíveis aos alvos de energia, de tecnologia e também de dessalinização dos países ali do Golfo. Então, Vilela, para piorar, pode ser que aconteça um novo 11 de setembro, só que agora cibernético, digital. Já pensou? Imagina os caras muito maior. derrubando o banco, sistema de hospital. Aquela minissérie com o Robert De Niro. Então, é dia zero. Dia zero que chama? É dia zero. Hora zero. É dia zero, verdade. Começa com ataque cibernético? Começa com ataque cibernético, 3 mil pessoas morrem, metrô, carro, tudo bate, capota. É um side job, né? E aí, então, aí a gente, como eu avisei a galera que a gente ia para especulação, quando eu olho isso aqui, dos caras falando que quem compra título do Tesouro vai virar nosso inimigo, existe um desencorajamento às caras de comprar título do Tesouro. É exatamente o que os americanos querem. Os americanos eles estão no momento que eles não querem que os caras comprem título. Eles querem que os detentores da dívida americana vendam a dívida para os americanos. Por quê? Porque eles querem enfraquecer a ideia de que é legal investir nos Estados Unidos para que as nações que controlam a dívida americana se desfaçam dos títulos que elas têm. Esse é uma das primeiras etapas do grande reset. O que acontece com o dólar? Nesse primeiro cenário. momento, o dólar baixa. Ah, tá. O dólar baixa porque a galera não quer mais dólar. Não é bom mexer com dólar. Porque o que os iranianos estão dizendo? Se você compra título americano, você virou meu inimigo, eu vou te atacar. Então o cara fala, acho que eu vou me desfazer dos meus títulos. Os Estados Unidos, obrigado. Porque o cara tá vendendo o título que ele tinha comprado barato. E aí o que acontece? Quem detém os títulos americanos? Principalmente Japão, em primeiro lugar, depois a China. China tá vendendo o título americano adoidado. E a galera tá saindo do título. E é exatamente o que os americanos querem. Eles querem que tenha um rebaixamento da classificação dos Estados Unidos, daqueles Moody's, né? Aqueles Fitch, que é 3A, aí vai para 2A, 1A. Eles desejam isso. Qual que é o plano? Isso é um plano muito bem arquitetado. E lembrando, a gente está no setor especulativo da conversa. Downgrade dos Estados Unidos, rebaixamento da classificação americana para desencorajar as pessoas a investirem nos Estados Unidos. Os americanos controlando o swap bancário. Swap bancário é quando um banco empresta dinheiro para o outro para ajudar. Dificuldade de acesso ao dólar. Então, um incentivo aos países abandonarem o dólar e passarem para outra moeda. E aí, o que acontece, Vilela? Aí vem o evento Cisne Negro. O evento Cisne Negro é o catalisador, é o ponto fora da curva. Se isso acontecer, esse dólar que está saindo da mão do Japão, da China, da Índia, que já está voltando para os Estados Unidos, aí ele volta muito mais rápido, porque os investidores, como eu estava falando no início, quando eles estão com medo, eles mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? O dólar, nesse caso, aí ele vai subir pra caramba, porque ele vai virar um ativo escasso no planeta. O dólar muito alto, o que acontece? As nações quebram. Os países quebram se o dólar fica muito alto. Porque as nações, muitas precisam de ter dólar para comprar petróleo. Aí eles vão ter que pagar uma fortuna no dólar para comprar petróleo. Quebra. Não vai conseguir fazer esse jogo. E também, o dólar muito alto, os países que têm dívida em dólar, a dívida fica impagável. O país fica insolvente. E aí o que acontece? As nações quebram
e os Estados Unidos voltaram a assumir o controle da sua dívida, o que eles fazem? Eles recompram a dívida baratinho, a dívida impagável de 39 trilhões de dólares, imprimem dinheiro pra caramba e eles conseguem fazer o quê? Sair por cima, enquanto tá todo mundo quebrado, e nesse momento eles fazem o grande reset. Eles resetam o sistema. Então, quando eu olho isso aqui, o Irã falando quem comprar título é meu inimigo, e isso tudo, as 12 passos que eu mostrei, falando que comida, energia e água tá sumindo, eu falo, meu irmão, isso aqui é o grande reset, cuspido e escarrado, igual os caras falam, né? É só você pegar o livro do Klaus Schwab, Covid-19, o grande reset, que você vai entender. Tá ali explícito. Então, pessoal, essa parte aqui, final, foi mais especulativa. Mas coloque isso no teu radar, anota no teu caderninho, porque eu tô te dando insights ou checklists para você ver se você vai marcar ou não. Se você começar a marcar crédito americano sendo rebaixado, os Estados Unidos controlando linha de swap, né? E depois você vendo esse desencorajamento das pessoas investirem nos Estados Unidos, você pode ir sentindo que está indo para esse lado. E se acontecer o novo 11 de setembro, seja ele cibernético ou com bombas, meu irmão, aí você pode saber que isso aí vai ser muito acelerado. E esse é um plano para os Estados Unidos saírem por cima, fazerem o grande reset, e ao fazer o grande reset, eles continuarem sendo líderes do novo sistema global. Você reseta o sistema que estava desfavorável para você continuar no topo. É o que Donald Trump estava programado para conversar com Xi Jinping agora em abril. Pois é. Só que ele cancelou a conversa. A conversa seria exatamente essa. Eu dependo de você, você depende de mim. Se continuar do jeito que está, a gente vai ter que ter uma terceira guerra mundial e um caos nuclear destruir o planeta. Vamos achar um caminho para a gente combinar de nós continuarmos mandando no mundo? Só que em vez de você querer mandar no meu quintal e eu querer mandar no teu, eu saio do teu quintal, você sai do meu, você manda no teu quintal, eu mando no meu, a gente não precisa mais brigar. É isso que eles estão combinando. Ou seja, eles estão criando as 3 grandes zonas que a gente vê no livro 1984. Oceania, Eurásia e Lestásia. Rússia comandando a Eurásia, China comandando a Lestásia, Estados Unidos comandando a Oceania. Esse que é o plano. Ele deu uma deixa do que esses caras estão programando. É mesmo? Porque eles estão programando o quê? A expropriação dos meios de produção, ninguém ter nada, a princípio tudo... Uma ideia comunista, né? Total, é um comunismo tecnológico. Cara, qual é a diferença? Até onde vai o comunismo e onde ela pega uma divergência? Então, é porque o comunismo seria o final de um processo. O processo começa com o capitalismo, o modo de produção capitalista, segundo Marx, né? Porque Marx era um determinista, né? Porque ele acreditava que era inevitável a evolução do capitalismo para o socialismo, do socialismo para o comunismo. Ele achava que isso não poderia ser impedido. Então ele tinha uma visão ao mesmo tempo positivista, de que as coisas vão melhorando com o tempo, né? Essa questão da ciência também, né? Por isso que ele fala do materialismo científico, ele queria dar um ar de ciência à visão dele. Então, o capitalismo evoluiria naturalmente para o socialismo e depois evoluiria automaticamente para o comunismo. Como é que é isso? Não foi por outro motivo que Marx fez a primeira internacional socialista na Inglaterra, porque a Inglaterra era a economia mais avançada do mundo naquela época. Então o que ele pensou aqui já está pertinho do socialismo, porque já está muito para frente, evoluído, né? Só que ele já errou de cara, né? Porque onde a Revolução Socialista acabou ganhando mais força foi em locais que eram muito atrasados ainda, entre aspas, como a Rússia e a China, né? E Cuba, né? Eram lugares assim de camponeses, não era uma indústria, um capitalismo super avançado. Então ele já erra a primeira Internacional Socialista, foi um grande fracasso, né? A galera não quis mudar para o socialismo, inclusive porque teve a briga com os anarquistas e com o pessoal dos sindicatos, né? As trade unions. Então, o capitalismo evoluiria para o socialismo. O que é o socialismo? Começa com a ditadura do proletariado, né? O proletariado tomando poder numa revolução, né? Marx fala no final do Manifesto do Partido Comunista, ele fala: nós comunistas não temos o desejo de esconder nossas reais intenções, que só pode ser atingidas com a derrubada violenta da ordem social vigente. Então, esse é o processo para você
fazer o catalisador do... Estabelecer a nova ordem. Você virar do capitalismo para o socialismo. Então o socialismo começa com uma ditadura do proletariado, o proletariado assumindo o poder, tomando conta dos meios de produção, assumindo toda a infraestrutura e iniciando esse processo de equalização da sociedade, até que no final, né, nessa utopia, né, comunista, não houvesse mais sociedade, né, seria uma sociedade sem classe, né, eu falei não houvesse mais sociedade, não houvesse mais classe, sociedade sem classe, sem propriedade privada, tudo em comum, como se fosse... É uma teoria quase que primitivista, né? Aldeia, né? É tipo voltar a uma aldeia em que todo mundo é comum, inclusive a mulher, né? Tu quer pegar a mulher lá, você pega... Não, isso eles não falam. Essa parte eles não gostam muito, né? Mas... Porque o Engels, ele escreveu um livro que é a família... Eu não me lembro exatamente o título, mas é Família, Propriedade Privada, alguma coisa assim, onde ele defende a tese que a primeira propriedade privada é quando um homem falou, essa mulher é minha, ninguém encosta. Aí você fala, propriedade privada agora? Então me manda a sua também. Aí o cara fala, essa aqui é a minha, que é a minha gatinha. É a tua que é a mulher horrorosa, né? Aí já não tá igual. Tinha que ser duas mulheres, como é que é? Sedutoras e sensuais. Você mandar uma tribufu pra trocar com a gatinha, aí é capitalismo de novo, né? Porque não é comunismo. Então o comunismo, o objetivo do comunismo é uma sociedade sem classe. Todo mundo ter tudo em comum. Vou dar dica de livro interessante sobre isso, que tem um livro de um antropólogo francês, Pierre Clastres, que é Sociedades contra o Estado. Que o cara vem fazer trabalhos aqui no Brasil em sociedades tribais e ele faz um estudo muito interessante mostrando que essas sociedades tribais, né, sociedades originárias, elas não evoluíram para o Estado porque elas tinham um mecanismo para impedir que aquilo virasse um Estado e saísse dessa de todo mundo tem tudo em comum. Um exemplo. Algumas tribos têm uma regra que o cara sai para caçar e ele não pode comer a caça que ele mesmo pegou. Ele tem que trazer. Ele tem que trazer e pegar que o outro cara pegou. Olha. Porque senão ele sai e monta uma outra tribo dele. Entendeu? Então, tem vários mecanismos interessantes. Aí tem o rito de passagem, né? Tribos indígenas. Aí ele começa, dura lex, sed lex. Aí ele escreve assim, o exemplo mais recente que nós tivemos da dureza da lei foi o estabelecimento do ensino público, porém obrigatório. Cara, você fala, tava estudando antropologia aqui, o cara já meteu uma filosofia da educação, né? Você fala, cara, mas por que educação é um exemplo da dureza da lei? É porque você pega as crianças e você doutrina as crianças a obedecerem a ordem, né? Senta, silêncio, sai, intervalo, volta, intervalo, fica quieto, sai da sala, tá de castigo. Você tá adestrando, né, meu irmão? Pior que então, exatamente. Esse assunto é interessante pra caramba, né? Da filosofia da educação, como é que a gente reflete sobre isso. Então, assim, no comunismo, qual é a diferença do comunismo pro tecnofeudalismo? É a diferença entre comunismo e feudalismo. No feudalismo tem classe. Não é uma sociedade sem classe. No feudalismo você tem o suzerano, que é dono de tudo, e a multidão de vassalos que não tem nada, mas são felizes porque o suzerano empresta a terra pra ele. Protege ele de ameaças externas. Exato. É tipo... Não protege dele mesmo, né? É tipo a máfia, né? Aí, ó, você tem que me dar uma mesada, senão você vai ser assaltado. Não, mas aqui não tem assalto. Quem que vai me assaltar? Não, eu mesmo vou te assaltar se você não pagar. Você não tá entendendo. Você não caiu a ficha. Então, assim, a diferença do comunismo pro tecnofeudalismo é que no papel, porque a gente poderia falar que o socialismo e o tecnofeudalismo são muito parecidos. Porque no socialismo você tem o proletário se transformando em classe dominante. Você ainda tem classes, né? E depois você tem a equalização das classes e a sociedade sem classe. Mas, em tese, segundo os próprios estudiosos teóricos do comunismo, nunca chegou nesse ponto, né? Não conseguiram chegar nesse ponto. Às vezes não conseguiram porque o objetivo não era esse, né? Não era chegar mesmo. Depende de você entender de onde vem a história, né? Você vê que é um projeto de elite. Aí um outro livro que é a Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen, Larry Ibrahim, vai explicar que comunismo é coisa de bilionário, né? Sempre foi. Sempre eles que inventaram, eles que patrocinaram. Até hoje, né? Até hoje. O George Soros da vida, né? Que interessa aí. A concentração de poder e de renda, né? Para ficar mais fácil gerir os recursos e manter o estado de coisa, né? O status quo. Então, essa proposta da tecnocracia, né? Ou tecnofeudalismo, ou neofeudalismo marxista também, que às vezes fica assim, na verdade, o fim da propriedade privada, a extinção do acesso aos meios de produção, o fim do trabalho e o fim do dinheiro.
por um crédito de energia. Cara, Elon Musk revelou isso na lata. Então é para isso que eles estão trabalhando. Esse é um dos primeiros segredos nefastos da elite global que a galera meio que não entendeu ainda qual é a moral da história, né? E é claro, o que vai trazer essa abundância total? É a inteligência artificial, a robótica e a automação. Só que aí, para você poder alimentar os data centers, né? É energia pra caramba, né? Muita energia. Então, eles vão monopolizar a energia, direcionar a energia toda para os data centers e a merrequinha que sobrar, eles vão dar uma mesadinha para a população. Papo, né? Um bom dia para inteligência artificial é uma gota de água. Exato, isso aí. Você imagina, então, imagina então o volume que está já sendo gasto de água para refrigerar toda essa... Aí outra coisa que, ouvindo as conversas do Elon Musk, você vai pescando, quem tá ligado. Ele tem falado sobre data centers no espaço. Ah, é? Na Lua. Isso eu não ouvi, não. A China também tem falado. Não sei se o Homer encontra essas notícias. Acha alguma notícia. Ele tem falado, inclusive, sobre painéis solares no espaço. Porque o painel solar no espaço, ele pega muito mais energia solar do que aqui na atmosfera. Só transferência para cá, né? Mas aí é melhor. Eles já estão... Os satélites vão conseguir fazer essa transferência. Tá. Esse satélite todo da Starlink fazia aquilo que o Tesla era o projeto original do Tesla, lembra? Distribuir energia gratuita para o planeta por meio de Wi-Fi, né? Por meio de antenas. A ideia é essa. É loucura do Nikola Tesla, né? Exato. A ideia Chamaram dele. Ele de louco, né? Chamaram, mas estão usando. Talvez não seja por outro motivo que Elon Musk botou o nome da empresa de Tesla, né? Quer dizer, eu acho que quando ele pegou a empresa, ele entrou depois, ele tentou meio que reescrever a história como se ele fosse fundador, mas não foi, ele entrou meio depois. Eu acho que o nome já existia. Mas talvez ele tenha dado uma ressignificada, né, no nome. Aí eu fico pensando aqui, né? Eles falam, não, porque como é que a gente vai ter energia suficiente para alimentar todos os data centers, né? Pra gente ter um mundo assim maravilhoso de abundância, onde tudo é de graça. Aí eles falam, cara, a gente vai ter que ter data center na Lua, né? E painel solar no espaço. Porque lá é muito mais fácil de gerir. Porque no espaço é mais frio. Então o resfriamento dos data centers sempre foi um grande problema. A China está fazendo data center no fundo do mar para resfriar, né? E painel solar no espaço, porque segundo eles, a energia solar é muito mais, você pega muito mais forte do que passando pela atmosfera, camada de ozônio, por aí vai. Só que o que eu penso, cara? Quando ele começa a insistir muito nessa ideia que vai ser lindo a gente ter data center na Lua e painel solar no espaço. Eu falo, cara, esse cara tá de brincadeira com a gente. Ali, ó, os planos para colocar data center na Lua e em órbita na Terra. Tá vendo? Lone Star. Aí a gente vai ligando os pontos aqui, né? O cara, nunca tinha visto essa notícia, mas é a nossa função aqui, né, irmão? É o valor que a gente tá entregando para você aqui. Tem aquele momento eureka. Agora eu entendi, né? Caiu a ficha. Fez sentido. Você lembra do Elysium? O filme Matt Damon? Matt Damon, lembra? Era uma colônia, era uma cidade... Elite no espaço. E a ralé na Terra. Por que isso? Cara, eu tô me afastando da revolta das massas, Rebelião das massas, entendeu? Então... O que eu fico pensando? Cara, nós estamos falando da 4ª Revolução Industrial. Quem inventou esse termo foi o Klaus Schwab, ele escreveu um livro, né? O Klaus Schwab é o cara que criou o Fórum Econômico Mundial, discípulo do Henry Kissinger, né? Alto escalão da dominação e do poder. Qual que é a ideia da 4ª Revolução Industrial, né? Primeira Revolução Industrial, máquinas a vapor. Segunda Revolução Industrial, máquinas movidas a eletricidade. Terceira Revolução Industrial, computação. 4ª Revolução Industrial, inteligência artificial, robótica e automação. Só que nessa 4ª é diferente. Por quê? Diferente de prejuízo para o povão. Então, o que eu fico pensando? Na época da primeira Revolução Industrial, das máquinas a vapor, o que eles fizeram? Qual foi o prejuízo que o povão tomou? Cercamento de campos, expulsaram o povão do campo, falaram, sai fora. O cara vivia ali da terra e ele tinha uma vida, em tese, autônoma. O camponês na Inglaterra. A galera, de repente, chega e fala, sai fora. Expulsou todo mundo. Cercou os campos. Pra quê? Pra criar ovelha, pra poder ter a lã da ovelha fazer roupa. Porque a Revolução Industrial foi de tecido, né? Até tem aquele tratado de Mitwin, que eu acho que é de 1700,
entre Portugal e Inglaterra, que é tratado de panos e vinhos, né? A Inglaterra mandava tecido para Portugal e Portugal mandava vinho, né? E é claro que tinha uma balança comercial toda desfavorável, né? Os portugueses tomaram um prejuízo violento. Então, o povo já toma ali um prejuízo, porque é expulso das terras, aí vai para a cidade pedir esmola. Na cidade o cara fala, pô, quer trabalhar na fábrica aqui? Aí o cara fala, sei, essa fábrica aí que me tirou da minha terra pra você botar a ovelha? Aí o cara já entra meio chateado na fábrica. Já puto. Aí o cara chega pro outro e fala, meu irmão, vamos quebrar esses troços todos aí, meu irmão. Aí o que eles faziam? Pegavam um sapato e jogavam lá dentro da máquina. A máquina travava. Aí pegava as crianças que trabalhavam também, não tinha CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Vai lá, meu filho, procura o sapato aí. O molequinho ia lá, tirava. É claro que esse conceito de proletário já vem do Império Romano, mas ele se ressignifica na Revolução Industrial, porque ter muita criança nas fábricas era bom, porque a criança ela conseguia engatinhar por dentro da máquina e tirar o sapato que o cara jogou lá como revolta e rebelião, porque travava a máquina e o cara falava, ó, pode ir embora porque não tem o que fazer, só amanhã. Aí acabava o expediente, né? Como é que é uma das palavras para criança? Prole. Então, o conceito de proletário, ele ganha um novo significado, que era aquela multidão de crianças trabalhando nas fábricas da Inglaterra. E aí foi ali que Marx decidiu fazer a primeira Internacional Socialista. Mas não deu certo, né? Então, só pra galera entender. Agora, a máquina a vapor, a máquina elétrica, ela substitui o braço, né, humano, a força física humana. Agora, a inteligência artificial, ela substitui a própria inteligência humana. Então, se na primeira Revolução Industrial tu tira o cara do campo, a inteligência artificial tira o cara de jogo total. Já era, irmão. Não tem outro. Você não se adapta a outra área. Porque na inteligência artificial, principalmente com a ideia de inteligência artificial geral, Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral é o conceito de que a inteligência artificial se tornará capaz de fazer qualquer tarefa melhor do que o ser humano. Inclusive, Elon Musk tem falado o seguinte: daqui a algum tempo, todas as cirurgias serão feitas por robô e ninguém vai querer fazer cirurgia com o ser humano, entendendo que o cirurgião humano é mais falho. A galera, só o pessoal ralé. Antigamente a galera fazia com o ser humano, cara, olha só. Ficava na mão do médico. O maior risco, né? Vai que o cara dá um espirro, né? Vai que o cara tá com sono. Lembra que tomou uma chifrada da mulher, né? Cara. Aí de repente falou, vou matar todo mundo. Eu acho que carro um dia também vão lembrar que, cara, a galera dirigia carro, né? Não dava pra tu ler uma parada. Ainda vai achar bom, né? Não faz sentido, né? Um monte de gente dirigindo bem mal. O legal é o maluco criar uma Ferrari elétrica e botar o barulhinho artificial, né? Tem isso já. Então. O carro elétrico já tem isso. Porque carro elétrico não faz barulho nenhum, né? O cara compra um carrão de 3 milhões. Aí não faz um barulhinho, E ele compra um carro desse, ele quer Eu não sei se você já viu uns vídeos dos caras com aqueles carros elétricos, aí eles colocam um gerador a diesel atrás. Já viu? Para, cara. A contradição, né? Voltando ao combustível. Mas falando em filme, o Minority Report tem uma ideia de trânsito assim, né? Tem. São tudo faixas magnéticas, se não me engano, e entra o carro lá e ele vai. Já vai direto. Aquele filme Demolidor lá com o Wesley Snipes. Já tinha, antigão, né? Isso. O Stallone. Eles têm no submundo, eles têm os carros. Sandra Bullock também. Mas lá no submundo é normal, é dirigir. No submundo eles têm os carros. Submundo é podrão. Podrão e em cima da superfície só aí depois você vai ver que tinha uma parceria do mundo bonitinho com a galera do podrão, né? Eu não Entre lembro. o poder estabelecido e o poder marginal, né? Sempre tem uma parceria na boa ali, né? Então, cara, o que acontece? Se a galera na época da primeira Revolução Industrial já ficava revoltada que tinha perdido o campo, imagina quando... E eles quebraram as máquinas todas. Perdeu o emprego. Houve dois grandes movimentos de destruição das máquinas na primeira Revolução Industrial: cartismo e ludismo. Eram movimentos que a galera falava, vamos quebrar. Um era mais assim, vamos criar leis para proteger o nosso trabalho, era mais assim, legislação trabalhista. O outro era, vamos quebrar geral. Agora você imagina, cara, quando a galera descobrir que todo mundo perdeu o emprego por causa de inteligência artificial. O nego vai falar, quem foi o filho da mãe que inventou isso? A galera vai querer quebrar tudo. Quebrar o quê?
É isso que eu tô falando. Que vai quebrar o quê? Inteligência artificial? Não, quebrar o data center, pô. Ah, tá. Quebrar os painéis solares. Ah, tá. Entendeu? Painel solar pegando energia. Porque é físico, né? Vamos quebrar tudo. Aí o que o maluco faz? Bota na lua. Entendeu? Por isso. Sentiu? Bota no espaço. Aí vai falar, vou quebrar tudo. Vai lá. Quebra lá, Pega irmão. um foguete. Vai lá. Lembrei de um conto sensacional, cara, do Edgar Allan Poe. Você já leu? Gosta? Gosto mais. Alan Poe? Mas qual que você tá falando? Alan Poe tem o... Cara, me ajuda aí, Homer. O nome do personagem é Hans Pfau. Hans Pfau, só que é P-F-A-L. Acho que é o... Tipo assim, a curiosa história de Hans Pfau. O cara quis provar que dava pra ir pra lua de balão. O maluco cria um balão. O padre do balão. Aquele padre também. Que história maluca, né? Nossa, cara. E triste, né? Você fala, pô, morte horrível, né? Então é uma história do cara que falou, pô, vou pra lua. Aí tu tenta aí, faz igual o Hans Pfau aí, faz um balão e tenta ir lá quebrar os data center lá do... Tu não vai conseguir... Olha só, o data center tá no espaço.